E aí, galera, nós estamos começando mais um no Cuco do Mineiro, com um amigo muito especial que vai trazer muitas novidades. Mas antes eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, contribua com a gente nesse trabalho fantástico do Cuco do Mineiro. É isso aí, é o nosso podcast, onde a gente fala de coisas boas, conta histórias de mineiros, brasileiros e do mundo inteiro. Meu amigo Afonso Medeiros, eu tenho um grande prazer em estar recebendo aqui. Fala, meu irmão. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui no Cuco do Mineiro, ainda mais para a gente falar de um assunto que não só é muito bom para o Cuco do Mineiro, como para o Cuco de toda a humanidade. Para Cuca, legal, né? Para Cuca legal, exatamente, é isso aí. Afonso, eu acho que a gente pode começar a nossa prosa. Primeiro eu queria te ouvir um pouco e falar um pouco de você. Quem que é o meu amigo Afonso Medeiros? É um nome quase de rei, né? Porque é um nome grande. O meu é Alexandre Augusto Fernandes Saad. Você é Afonso Celso Rodrigues Medeiros. Muito bacana. De onde você é? Como você... conta um pouco de você. Se apresenta aí. Certo. Eu sou de Belo Horizonte, mas já estou aqui em Uberaba há bastante tempo, né? Então eu sou um mineirinho lá da Gema, né? E já estou aqui há algum tempo, estudei economia, sou economista, né? Eu já atuo na área financeira, trabalho numa empresa e sou responsável por tudo o financeiro dessa empresa. E eu trabalhei também um tempo com palestras motivacionais, trabalhei com o desenvolvimento de alguns projetos através do Sebrae. Então, trabalhei um pouco com a Claro também, com palestras e treinamentos. Né? Então, assim, essa é, vamos dizer, a minha praia, né? É a praia que você gosta. Deixa eu te perguntar, essas palestras são coachings? Como é que é? Palestras motivacionais? Porque, olha, mexer com economia não é fácil, né? Dinheiro você fica meio maluco da cabeça, né? Somente um país com tanto imposto, né? Sempre assim, a gente faz a palestra, tanto a palestra motivacional, né? Que a gente trabalha com as pessoas realmente ligadas a empresas. Trabalhei por isso por um tempo e também na área financeira. Desenvolvimento financeiro, desenvolvimento pessoal dentro da área financeira, né? Pessoas que estão... precisando de apoio, será que é isso? Eu falo, você está me dizendo que não é só o cuidado com as finanças da empresa, né? Exatamente. Mas você faz isso... Também. Quer dizer, seria tipo um auxílio laboral dentro de cada empresa? Foi aí que você desenvolveu o seu trabalho? Quando você vai numa empresa para trabalhar, às vezes você não trabalha direto com as finanças daquela empresa, né? Às vezes a gente é contratado para fazer um treinamento para os colaboradores daquela empresa. Então você faz um treinamento para os colaboradores motivacional e dentro da área financeira também. Existe uma carência muito grande das pessoas no controle pessoal, né? O controle financeiro. E isso é uma coisa que as pessoas sofrem e afeta o ambiente de trabalho. Então, afeta em casa também, né? Casa, relacionamentos, traz complicação entre pais e filhos, dá uma desarmonia, né, na família. Então, a parte financeira ela é uma parte muito importante e que, se for bem administrada, traz um equilíbrio, né? E daí você, trazendo o equilíbrio financeiro, as outras áreas da sua família também, elas ficam mais resolvidas, né? É isso. Acho que nós já estamos entrando bem no foco da prosa, porque eu te convidei justamente para falar sobre essas coisas, mas sobre o que você vai trazer de novidade. Mas antes, eu acho importante essa questão familiar, de apoio. O Adilson acho que não tem esse problema, não, mas a Simone, rapaz, se eu comprar um instrumento da China ou qualquer lugar aqui para fazer, que custa muito mais caro, que não está no nosso orçamento, eu levo um puxão de orelha, porque em Minas Gerais a gente precisa puxão de orelha, né? Mas é isso daí, então, o trabalho, você faz, por ser economista e por trabalhar na área financeira, você também faz um trabalho não só para treinamento dentro de funcionários, mas para pessoas fora
no ambiente de trabalho? Como é que é? Quando é uma coisa individual, né, pessoal, aí é uma mentoria, não é nem um treinamento. É uma mentoria onde você faz todo um diagnóstico, né, da situação, a gente busca a origem, né? Então a gente tenta trabalhar não só a parte de controles, né? Vou fazer um controle financeiro da minha vida, vou ter uma disciplina, vou ter foco. Isso é importante? Sim, é importante. Mas hoje eu considero isso como uma situação secundária, né? Você tem que partir, o que é primário, né? O primário e o secundário, o nível de importância dele é a mesma. Você tem o mesmo nível de importância. Porém, o que nós temos que trabalhar primeiro? Primeiro é o ser. Quem a pessoa verdadeiramente é? Qual que é a sua origem? De onde realmente você tem o melhor que existe em você? Né? E depois a gente trabalha as coisas secundárias. Porque eu fiz muito treinamento no passado, eu ajudei muitas pessoas, mas eu vi que o resultado era muito baixo. Poucas pessoas conseguiam realmente sair de onde ela estava para poder melhorar. Então, hoje, com os meus estudos, a gente chega à conclusão que hoje vende muita propaganda aí, né, sobre crenças limitantes. Eu tenho que reduzir minhas crenças limitantes, eu tenho que potencializar a minha mente, eu tenho que ter pensamento positivo, eu tenho que investir, tenho que ter mais foco, mais disciplina. Tudo isso não funciona justamente porque você está deslocado de quem verdadeiramente você é. Que é o assunto que nós vamos trazer aqui, né, nesse podcast, para as pessoas entenderem de onde tem que surgir o resultado, de onde que tem que surgir aquilo que vai te trazer realmente uma mudança. Né? O que provoca mudança na pessoa? O que provoca uma alteração em tudo relacionado à sua vida e que você consiga refletir isso para o universo ou para as outras pessoas. Eu entendi, porque a gente passa um medo danado com esse negócio de internet. Se você for contar o número de comercial de gente querendo mudar a tua vida, um aí ele fala, poxa, eu em 3 dias consegui regularizar e pagar todas as minhas contas. Aí vem um outro e fala, olha, você precisa de ajoelhar e fazer este tipo de procedimento. Se você fizer, clique aqui no Saiba Mais. Quer dizer, é uma quantidade muito grande. Essa questão de coaching, de coisa, virou uma fonte de renda de muita gente e tumultua. O que você está propondo é um coach, não, é uma coisa diferente. Justamente, queria que você falasse um pouco sobre esse segredo. Tem um segredo ou não? O que acontece? Hoje as pessoas vão para a internet e eles são bem-sucedidos. Eles conseguiram dinheiro, conseguiram status, né, social e tudo, só que isso ele conseguiu justamente porque ele começa a vender o produto, né? Começa a colocar na cabeça das pessoas, começa a divulgar coisas para as pessoas de como que elas vão fazer para enriquecer. E ele mostra o resultado com ele. Só que o resultado com ele é justamente porque ele está lotando estádio, ele está tendo muitos seguidores nas redes sociais. Criando membros e fazendo eventos educacionais que lhe rendem muito dinheiro. Exatamente. Cobrando ingresso, conseguindo patrocinadores, com tudo isso. Mas o que ele realmente ensina transforma a vida das pessoas. As pessoas conseguem prosperar fazendo e seguindo o exemplo que ele diz que foi o que ele fez? Será que isso é verdade? De onde vem isso que as pessoas pagam para assistir uma palestra e acreditam que no dia seguinte elas vão conseguir riqueza, que elas vão conseguir prosperidade, que elas vão conseguir fazer o universo proporcionar as coisas que ela deseja? Então, as pessoas têm que se perguntar isso, né? Então, as pessoas estão ficando ricas vendendo ilusões. E esse é justamente o que eu não quero e o que eu não faço. Já fiz isso no passado, eu já fiz trabalhos de motivacionais para poder as pessoas entenderem como que as coisas funcionam, mas eu estava fazendo isso num ambiente errado. Um ambiente que ele é carregado de condicionamentos, carregado de conceitos, de pessoas identificadas com coisas que elas não conseguem romper, com paradigmas. Então você não consegue quebrar isso e transformar essa pessoa.
A transformação não vem através desses treinamentos. Forte, hein? Forte, muito forte. Forte você contestar tanta gente aí e trazer essa novidade. Eu tenho buscado a vida inteira. Quando a gente era mais novo, eu vou falar de você não porque vou te chamar de novinho só para te elogiar, mas nós somos da mesma idade, nós somos mais ou menos companheiros, Exato. mas a gente teve acesso a alguns livros que naquela época modificavam a cabeça das pessoas. Como Fazer Amigo, Influenciar a Pessoa, de Dale Carnegie, como Evitar Preocupações e Começar a Viver, exemplos relativos a best-sellers que falavam sobre essas coisas. Eram gatilhos hoje a gente fala gatilhos, de transformação, né, para fazer a pessoa se transformar. Outros falam que a Bíblia, somente os religiosos, ela que me transformou, e é difícil você contestar, porque a gente vê muitos testemunhos dessa forma. Mas tem um projeto conhecido, fez muito sucesso, que foi o Segredo, traduzido, e na realidade é o The Secret, tem até o The Secret Book, by Rhonda Byrne. Esse é um elemento que faz parte desse projeto de educação que você está oportunizando? O que acontece? Sabe o que eu estou falando do Segredo? O Segredo é um livro que vendeu no mundo inteiro, né? E que as pessoas acreditam que o pensamento positivo, que o universo vai conspirar ao seu favor e você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Desde uma vaga de estacionamento, né, onde você está procurando e não acha, até você proporcionar riquezas, né, e bem-estar. Mas, na verdade, eu acredito no despertar, o despertar. Por que o despertar? O despertar não é novo, ele é vamos dizer assim, uma forma de transformação já bem antiga, né? E não vem do homem, o que é mais interessante, né? Esse despertar, o psicanalista Carl Jung, ele que viveu na mesma época de Freud, né? Inclusive, tem até uma história interessante, eles se conheceram, depois um foi para Londres, o outro ficou na Itália, e aí eles começaram a se corresponder, e existe até um livro chamado A Carta, que é essa correspondência entre os dois. O que tem de diferente em Carl Jung? Ele diz o seguinte, que quando você olha para fora, você sonha, mas quando você olha para dentro, você desperta. Então é interessante, né? E a gente viu também Sócrates, né, que 350, 400 anos antes de Cristo, escreveu o Mito da Caverna. E o Mito da Caverna Conta pra gente o Mito da Caverna. É conhecido, rodou na internet aí, sim, mas vale muito a pena a gente... O Mito da Caverna, existiam várias pessoas que moravam e viviam dentro de uma caverna. E eles estavam ali na caverna, naquela condição de caverna, numa caverna escura, né? E na porta da caverna existia uma fogueira. E eles viam simplesmente um visual assim muito atrapalhado pelas chamas e por tudo que tinha na porta da caverna, eles não conseguiam ver do lado de fora como realmente era, né? Via as chamas, bailar das chamas. Exatamente. E tinha uma ideia mais ou menos de como que era lá fora, mas não conhecia. Até que um certo dia um deles saiu da caverna, conseguiu sair da caverna. Quando ele chegou do lado de fora, ele viu o quê? O sol, a lua, as estrelas, a natureza, a água, e começou a ver toda aquela beleza e ficou encantado. Nossa, o mundo aqui fora é totalmente diferente da caverna. Nossa, é um mundo maravilhoso, tem pássaros, tem árvores, tem isso. E aí ele ficou muito encantado. O que ele fez? Vou voltar para a caverna para contar para eles, né, o que eu presenciei do lado de fora. E isso ele volta para a caverna. Quando ele chega lá na caverna, ele começa a contar, lá fora tem isso, tem aquilo, tem tal, e começa empolgado, né, explicando tudo, vamos sair daqui, vamos desistir de ficar aqui dentro, vamos sair e aproveitar tudo que tem lá fora. Aí um deles fala assim, gente, segura ele aí, porque tá vendo que não pode ir para fora da caverna, você fica louco. E essa loucura, ela é terrível, então não vamos para fora não. Prender ele dentro da caverna, né? E aí isso ficou conhecido como o mito da caverna, né? A pessoa presa dentro de um condicionamento, né?
E tem outra história também A interessante. bolha, né? Uma bolha. Uma Você fica bolha, preso. exato. E tem outra história interessante também, que é o mendigo e a caixa. O que é o mendigo e a caixa? Uma certa pessoa tinha tudo, né? Ele estava numa vida financeira muito boa, tinha tudo que ele precisava, ele tinha, casa, carro, né? E de determinado momento ele começou a perder tudo, até que ele perdeu até a própria casa. E ele saiu para a rua para poder procurar um lugar para ficar. E nesse meio tempo ele encontrou uma caixa grande, ele olhou e falou, nossa, a caixa tem meu tamanho. Eu vou ficar aqui em cima dessa caixa, se não aparecer o dono, eu vou ficar por aqui mesmo. Ele acomodou-se na caixa, ficou ali, e ele começou a dormir na caixa. Ele, todo dia ele arrumava as coisas dele na caixa, ele ficava ali, ele pedia esmola, sentado na caixa, e ficou até conhecido como o mendigo da caixa, o mendigo da caixa. Então, o que acontece? Ele foi vivendo ali e foi envelhecendo. Aí passou anos ali. Quando ele já estava já bem idoso, chegou uma pessoa, sentou do lado dele e começou a conversar com ele. Ela falou, você bateu na caixa, o que, é que tem nessa caixa? Eu falei, não sei, eu nunca abri essa caixa. Eu sempre vivi aqui, eu nunca tive curiosidade de ver, porque ela é do meu tamanho, eu durmo aqui, e essa caixa hoje é minha casa, é tudo que eu tenho. Aí a pessoa insistiu com ele, ó, se eu fosse você, eu abria essa caixa. E essa pessoa foi embora. E aquilo ficou martelando na cabeça dele. Aí um dia ele resolveu abrir a caixa. Quando ele abriu a caixa, dentro dessa caixa tinha um tesouro. Tudo ouro, pedras preciosas, um tesouro. Né? Então, quer dizer, Ele cuidava da caixa, por amor àquela caixa, pelo envoltório. Se identificou com ela. Que bacana. E começou a ser chamado lá o mendigo da caixa. Então, passou a vida de mendicância, estando deitado, sentado em cima de um tesouro. Né? Então, o despertar, ele é exatamente isso, né? E Jesus Cristo ainda falou sobre a história do filho pródigo, né? O filho pródigo tinha tudo também, abriu mão de tudo que ele tinha e saiu até ficar na mesma condição do mendigo, né? Então, assim, ele foi e um dia ele caiu em si e retornou para a casa do pai. Então, essa história do despertar, né? Ela passa por esses processos. Na verdade, a gente não sabe exatamente quem a gente verdadeiramente é. Ô Afonso, você citou Jesus. Eu tenho uma profunda fé e admiração, independente disso, respeito os ateus, qualquer denominação aí que tenha outro tipo de pensamento, por respeitar o próximo. Mas você falou de uma figura talvez a mais importante que já passou pela humanidade, e o conteúdo de suas falas, que foram da oralidade, chegaram até nós, e que ficaram conhecidas como evangelhos, são mais de 17, tem os 4 que são os corretos, não os aceitos pela igreja, os apócrifos, tudo. Mas todo o conteúdo ele é muito filosófico e fala muito sobre a questão da alegria voltada ao que você citou agora mesmo, e eu quero voltar naquele ponto, que é o que você chamou de despertar dentro de você. Ele fala do reino dentro de si mesmo. E eu vou emendar com uma seguinte pergunta. A gente faz todos esses trabalhos de busca, de pesquisa, atrás do coaching, tentando melhorar, porque a gente anseia alguma coisa. E a gente vê que não é a questão material. Né? O que a gente quer mesmo? Está dentro do despertar? Está dentro da gente ou está fora? É a grana? É isso que faz expressivo? Isso está. Eu vou até pedir que você me ilustrar aqui para você, porque é um assunto que parece ser complexo, mas ele, verdadeiramente, ele é simples. Pode. Aqui, ó. Dá para pegar aí, Adilson? Tá. Isso aqui é você, certo? Uhum. Isso aqui é uma pessoa, né? E aí você tem aqui uma mente. O que tem aqui dentro? O passado e o futuro. Porque você, quando você nasce, Deus cria você é uma consciência pura. Por quê? Você ainda não tem passado, você ainda não percebeu coisas, né? Então essa consciência começa a perceber vários objetos, várias coisas, certo? Então, o que acontece? Você vai armazenando essas coisas na sua cabeça, que nós chamamos de memória.
Então você começa a viver e você começa a ter o quê? Um passado. Certo? Em determinado momento da sua vida, o que acontece? Esse passado, ele começa a ter várias situações que você acredita que é você. Por que você acredita que é você? Porque você começa a ter ressentimentos, angústia, decepções, porque, na verdade, nada é da forma que você deseja, não é sempre da forma que você quer que Nem tudo é como a aconteça. Nem gente quer, tudo né? é, né? E aí você começa a ter esse passado e você vai acumulando uma série de coisas que a gente chama de conhecimento. Né? Conhecimento. O que é esse conhecimento? É tudo que você sabe, tudo que está na sua mente. Né? Então, tudo que você conseguiu absorver de fatos, de circunstâncias, de que aconteceu com você, né? Várias coisas que aconteceram com você, e às vezes no seu passado nem aconteceu tanta coisa boa, às vezes você foi abusado, você foi humilhado, e você começa a carregar isso. Né? E você sempre tem uma expectativa que o futuro vai ser melhor. Quando você acumula muita coisa do passado, e geralmente coisas mais negativas, que são mais evidentes para você do seu passado, né, você tem algumas lembranças de coisa boa, mas a carga mais pesada que todas as pessoas trazem para o presente são coisas negativas. São coisas que te aconteceu. Você pode prestar atenção, você lembra mais das coisas negativas que aconteceram com você do que das coisas E positivas. por que isso? Todos se apegam mais ao negativo. Parece que marca mais a gente, né? Você consegue, você pega o ressentimento, a angústia que você já sentiu, o rancor de alguma situação ou de alguém, e você começa a carregar aquilo com você, né? Então o seu passado, você vem puxando ele para o seu presente. E você todos os assimila o dias. rancor de outras pessoas também? Até, assim, o que é a depressão? A depressão é um excesso de passado. Quanto mais passado você acumular, negativos, você começa a dizer que você é incapaz, que você não tem dignidade, você se torna indigno para algumas coisas. Então isso vai te trazendo uma carga muito pesada. E aí você começa a jogar a sua perspectiva de felicidade para o futuro. Então você tem um excesso de passado, né? E você tem também uma esperança do futuro, que o futuro vai ser melhor. Agora, o que tem de disfuncional nisso? Não tem, parece que nada, né? Então você tem um passado, um futuro, e você, geralmente, na sua mente, ela não consegue viver no presente. Se você prestar atenção na sua mente, se você observar a sua mente, ou ela está pensando em alguma coisa do passado, ou alguma coisa do Para futuro. o futuro. É Então, verdade. no presente, você raramente o que você está fazendo naquele momento, você não está focado naquele momento. Você está sempre preocupado com alguma coisa do futuro, que traz uma preocupação e aí traz uma ansiedade junto, né, que você fica ansioso de alguma coisa que você espera no futuro, de você não conseguir, e você está preso ao passado. Né? Então, por que as coisas não funcionam? O que tem disfuncional nisso? É que quando você tem toda essa situação sua entre o passado e o futuro, entra uma identidade. Você começa a se identificar com tudo isso que está na sua mente. Então, tudo isso que você formou ao longo da sua vida, você começa a se identificar com aquilo. Então, aqui você fez uma faculdade, você estudou, você adquiriu bens e tudo, e você começa a se identificar com isso. Tem gente que se identifica com o corpo físico. O que é o corpo físico? A pessoa se acha bonita, ela vai para a academia todos os dias, e ela acaba tendo um sofrimento por causa disso, porque ela sempre acha que ela pode melhorar. Né? Então, o que acontece? Esse mundo aqui é o que nós chamamos de mundo das formas. O que é o mundo das formas? Tudo aqui é um objeto, é uma forma. Você está vivendo no seu passado e no seu futuro, mas tudo que tem na sua mente são formas. Porque dentro de você existe uma consciência, existe um outro mundo que é a não forma. Então, o que é o reino dos céus? Igual você comentou, né? O reino dos céus ele está dentro de nós. Né? Então, o que você tem no outro mundo? Você tem as coisas, você tem os objetos, você tem aquilo com que você se identifica.
Então, toda a identificação hoje humana, ela está na mente humana. Às vezes a gente quer tirar as coisas e jogar para fora, né? O mundo é o que está lá fora, mas você nunca presta atenção que o mundo é o que está dentro. E o que você precisa fazer para você acessar esse mundo? Sério. O mundo da forma... Desculpa, não foi bem eu não sei se você entendeu. O que a gente precisa fazer para acessar esta solução? Porque você falou muito claramente que a gente precisa de despertar para isso. Porque, olha, eu quero a felicidade, mas o que é a felicidade? É uma Mercedes? Não. A felicidade para mim já teve momentos que foi pagar uma conta de luz quando a minha luz estava cortada e eu recebi o dinheiro para isso. Sabe? Uhum. O que é a felicidade? É o que despertar vai fazer com que você encontre o caminho? É o seguinte, no mundo das formas, tudo é passageiro. Tudo é fragmentado. Tudo vai acabar. Né? É o que Jesus disse. Né? Não ajunteis tesouros onde a traça e a ferrugem consomem. Esse tempo cronológico, ele acaba com tudo que existe. Então, tudo que você tem no mundo das formas, ele é limitado. Aí você voltar para a sua consciência, para quem verdadeiramente você é infinito. Você é eterno. O que é eternidade? A eternidade não é o futuro. Aqui no mundo da forma, você vai achar que a sua felicidade está no futuro. Que a eternidade, ela está distante de você. Mas, na verdade, você é eterno. A eternidade é tempo nenhum. A eternidade não está presa no tempo cronológico. O tempo cronológico... Isso pira a cabeça da gente. Pira. Você já se pegou pensando na eternidade ou então no infinito? São duas palavras assustadoras, ao mesmo tempo bonitas, quando falam da criação. Daí a gente vê a existência da criação. Mas você nunca parou para pensar naquele paredão que deve ter lá depois do planeta tal, aí depois do planeta tal, aí depois... Não, eu era menino, eu já ficava maluco com isso. Então, quando você se joga para o futuro, né, isso te traz uma ansiedade muito grande. Porque você começa a se imaginar no futuro, e aí vem uma coisa da sua incapacidade diante de uma eternidade. Vem a sua limitação em entender a eternidade. Por isso que a eternidade ela não está presa no tempo cronológico. A eternidade é o agora. Por quê? A eternidade é o tempo, não está presa ao tempo. Então, tempo nenhum é a eternidade. Então, você não pode medir a eternidade pelo tempo cronológico. Então, sempre vai ser agora. Nós estamos aqui agora. Mas a gente vive o agora e não vive o agora. Exatamente. Quando você está vivendo na mente, você não vive o agora. A sua mente ela não consegue viver no momento presente. Ela sempre está pensando, ou ela está imaginando o futuro, certo? Ou buscando na memória alguma coisa do passado. Agora estou imaginando, agora. Só que quando você está no agora, você começa a ter o estado de presença. O que é o estado de presença? O estado de presença é você estar presente no que você está fazendo. Presente no agora. E a presença sua no agora é a eternidade. Porque sempre vai ser agora. Daqui 10 anos vai ser agora. Daqui 20 vai ser agora. O agora, ele existe, ele sempre existiu e sempre vai existir no agora. Como agora. Então, você pode ver que geralmente as pessoas não têm problema no agora. Ela tem problema no passado e no futuro. Mas ela não tem o problema agora, ela não tem problema. Mas uma coisa a gente pode entender que se você não viver bem o agora, você vai ter um futuro preocupante. Aí vai se lembrar de um passado preocupado. Por quê? Porque você não viveu o agora. Exatamente. Agora, olha que coisa interessante. Você pode ter intenção no futuro, certo? Você pode ter sonho e tudo. Essas coisas do mundo, elas são importantes. O que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino dos céus. Eu até gostaria de dizer uma coisa de Jesus. Tem até uma coisa, fantástico. E as suas citações são, inclusive, das palavras filosóficas deixadas pela oralidade dele. Sim. E são importantíssimas, tudo que ele falou. E é tudo transformador, senão não estaria aqui. Chegada depois de tantos anos, 2, 3 mil anos, assim, tão forte. Porque ele não foi documentado como foi Sócrates, ele não foi documentado como foi Platão, né? Sim. E você acabou de dizer que, como Jesus disse,
todas as frases dele são significativas com relação a isso. Eu só estou fazendo esse parênteses porque eu quero me lembrar, desculpa, mas a lembrança do passado me agrada em algumas situações. Então nós falamos de Dale Carnegie. Para quem não conhece, Dale Carnegie é uma pessoa que escreveu, ele foi vendedor de seguro, escreveu um best-seller, isso fez parte da vida minha, do Afonso, de todo mundo também. Hoje ele inspira tudo que você usa aí no computador de Word, de PowerPoint, tudo isso foi inspirado no projeto Dale Carnegie, né? E ele fala lá numa coisa fantástica de Jesus, da filosofia de Jesus, foi a oração que ele ensinou a gente a fazer. Pão nosso de cada dia. Ele não fala nem do pão amanhecido e nem da farinha para amanhã. Isso, Pão de amanhã. É uma boa referência, né, essa palavra, porque é o seguinte, sempre, Jesus falou assim, ó, olhai o lírio do campo, olhai os pássaros, né? O lírio do campo, eles não tecem, eles não fazem a vestimenta dele, nem Salomão, né, se vestiu tão bem quanto eles. E os pássaros? Eles não plantam, eles não semeiam, eles não juntam em celeiro, e o Pai Celestial cuida deles. Então, esse olhar quer dizer o quê? Ser semelhante a eles. Então, você não tem que estar preso, né? E Jesus, ele começa falando que você não deve preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas, as outras formas serão acrescentadas. Então, a gente percebe que tudo é importante. Só que o que é primário? Aquilo que vem primeiro, o que é secundário? Os dois são importantes. Então, mas primeiro você precisa calçar a meia para depois calçar o sapato. O contrário não funciona. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E o reino dos céus, Jesus falou, não está ali nem lá. Ele está dentro de vós. Então, se você tem o reino dos céus dentro de você, você tem um embrião divino. Você tem a essência. Eu queria que você traduzisse isso mesmo. Quer dizer, essa metáfora refere-se à imagem e semelhança de Deus? Exatamente. Isso não é religião. Isso é uma verdade, né? Então, o eu sou a verdade, a vida e o caminho. Eu sou, né? E eu sou quer dizer o seguinte, Deus, o eu sou, também é o nome de Deus. Ele se revelou como eu sou. Jesus falou também, eu sou. O que eu sou. Ele é. Se você perguntar para mim assim, Deus existe? Você acredita que Deus existe? Se eu falar para você assim, eu não acredito. É assustador. Por quê? Se ele existe, é porque um dia ele existiu. Então Deus é. Eu sou. É o verbo. Agora, só para te exemplificar isso, é o seguinte, o silêncio. O silêncio é. Como é que você sabe que o silêncio é? Porque existe barulho. Entendi. O silêncio é. Então, se seria você como conhecer o doce se você nunca provou o sal. É isso? Exatamente. Então, se você tirar todo o som, você consegue perceber o silêncio. Então, ele é. Ele não existe, ele é. Né? Então, você está me deixando doido aqui. Como é que é? Você vai me voltar para a realidade depois? Com certeza. Mas olha só para você, vou te dar um outro exemplo. Nós estamos aqui numa sala que tem microfone, tem mesa. Se eu vou te perguntando o que tem nessa sala, você vai lá, tem uma TV, tem luzes, tem câmeras. Você vai me descrevendo tudo que tem na sala. Logo que chegar no final, eu te pergunto, mas o que mais tem na sala? A egrégora da nossa conversa, o sonho que eu consegui colocar, tudo isso foi um... Tudo isso é forma. Tudo isso é forma? Tudo é forma. Tudo isso é manifesto. Você manifesta. Até uma ideia é manifesta, é forma. Eu posso pegar uma ideia e transmitir ela para alguém. Então ela é forma. Agora, o que mais que tem na sala? O nada. Esse espaço que existe aqui é o nada. Então o nada, ele existe também, ele é. E se Deus é onipresente, onipotente, podemos dizer que... Então, você falou sobre Deus, por exemplo, quem acredita, quem não acredita. Eu imagino o seguinte, por uma questão de lógica, de raciocínio, você põe o nome que você quiser. Nós chamamos de Deus, mas as coisas existem desde o que é forma ou o que não é forma, como nós chamamos de pensamento,
Porque existe uma causa primária disso daí, senão, o que há? Que ilusão é essa que a gente vive? É claro que aquilo ali, isso aqui foi movimentado, esse caderno que você acabou de desenhar aqui, tem uma série de coisas. Você impressiona com o seu rabisco, aí, o seu lápis, a sua caneta nesse papel, e ele foi modificado. Mas tudo vem a partir da onde? Da natureza. Tudo tem. Existe uma causa de tudo. O paredão, os planetas, aquela coisa. A causa primária de todas as coisas, para aquele que acha que não existe Deus, põe outro nome, mas é Deus. Eu penso dessa forma, estou errado? Não, Deus é o seguinte, o que hoje a gente tem uma necessidade de criar formas. O ser humano ele tem uma necessidade de criar forma. Pra você ver, a mente ela só consegue criar aquilo que ela já viu ou aquilo que ela imaginou um dia. Você pode ver o seguinte, ó, toda vez que você assistir um filme que tem ETs, ele vai ter uma forma meio humanoide. Porque a sua mente conhece. A sua mente, ela percebe, ela consegue ver aquilo que ela já conhece. Então, tudo que você pegar que o homem cria, é porque ele já viu aquilo algumas vezes. Então, aquilo, ele consegue reproduzir aquilo. Ele dá uma conotação assim, um pouco diferente, um rabisco um pouco diferente, um desenho um pouco diferente, um olho puxado, um chifre e tal, mas é tudo formas que ele, que a mente já percebeu. Então, a mente, ela vive no mundo das formas, do manifesto. Agora, você, quem você é? Você é não manifesto. Você tem o embrião divino que é não manifesto. Deus é o que? Espírito. E o Espírito é o que? Não manifesto. A manifestação de Deus é através do homem. Então, o homem manifesta a glória de Deus. O homem manifesta Deus. Aí Jesus falava assim, isso não vem de mim, vem do meu Pai. Né? Mas eu acho que Deus se manifesta em todos os seres vivos, de uma certa forma. Sim. Numa planta, numa flor. Aí quando você entra no mundo das formas, o que você faz? Você cria paradigmas, você cria um condicionamento mental. O que é o condicionamento mental? Existe infinitas possibilidades em tudo, só que você só consegue absorver dentro do seu condicionamento. Então aqui, ó, o que você faz? Você vai começando a fazer umas caixinhas com os condicionamentos mentais, certo? Para exemplificar, o que é o condicionamento mental? Se uma pessoa com a mente condicionada, todos têm a mente condicionada, as pessoas começam a te falar as coisas, se essas coisas vão entrando aqui dentro, vão alinhando com o seu condicionamento mental, você aceita. A pessoa aceita, legal, bacana, estou entendendo, tá? Estamos juntos. Agora você pega uma coisa grande que não cabe aqui dentro, você rejeita. Por quê? Não cabe no seu condicionamento mental. Então as pessoas rejeitam. Então se você começa a conversar com uma pessoa, né, e ela tem um condicionamento mental, ou religioso, ou político, qualquer coisa que você quiser falar para ela, se tiver dentro do condicionamento mental, cabe aqui dentro, vira preconceito. Ela aceita. Quando você fala alguma coisa que não cabe dentro do condicionamento mental, ela rejeita. Ela pode te retrucar, brigar com você, falar com você que aquilo está errado, porque ela só considera certo o que está no condicionamento mental dela. E você deve, então, combater o seu condicionamento, é isso? Então, como se libertar disso? Né? O despertar é exatamente isso. Como que você vai se libertar disso aqui? Aí você vai lá, Eckhart Tolle, ele diz o seguinte, que é o agora. É o livro dele chamado O Poder do Agora. Ele fala, ó, a libertação... Quem que é o autor? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Ele disse o seguinte, que quando você está presente no agora, você consegue se libertar dessa identidade de quem você pensa que é. Porque essa identidade ela está presa ao mundo das formas e geralmente ela está presa no passado, no futuro ou numa identificação que você tem ao seu respeito. Então tem gente que se identifica com a profissão, com a religião, se identifica com a música, com o sofrimento. O sofrimento é uma identificação muito forte. Você acha que a tristeza pode ser um vício? Então, essa identidade, sim. Olha só o que você vê, a depressão. A depressão é um vício? A depressão é um condicionamento mental que você é um passado forte que existe, que você faz, você tem um condicionamento mental de tudo que você
de tudo que você foi vivendo, de tudo que você foi absorvendo e trazendo isso de uma maneira tão forte dentro de você, que você não consegue se libertar. Por que você não consegue se libertar? Porque você tem um condicionamento. Eu tenho que sofrer. Ah, tadinho de mim. Eu não dou certo nada da minha vida. Eu não tenho dons nenhum. Eu não sei, eu sou capaz de nada. Eu sou incapaz. Então vive num mundo de escassez. Porque o mundo das formas, ele é escasso. Eu vou te dar um exemplo. Assim. Vou te dar um exemplo bacana disso aí. O corpo humano. Vai porque eu vou servir um cafezinho para você também. O normal do corpo humano, ele é a saúde ou a doença? A saúde seria, não é? É o que a gente espera que seja é a saúde. Ou o normal dele é a doença? O normal do corpo humano é a doença. Olha que isso a gente... Você quer Por que é a me doença? matar? Sim. Por que é a doença? A doença, porque você nasce já trazendo algumas coisas genéticas de você, que são doenças que você traz. Não, o envelhecimento é a única doença que você não cura. Você protela. O normal do corpo, da forma, é deteriorar. É traço e ferrugem. Dentro do cronológico, ele vai adoecendo cada dia mais. Então, o normal do mundo das formas, do nosso corpo, é a doença. Mas você pensa que é a saúde, você briga por ela o tempo todo. Quando você está doente, você acha que está aqui. Você está com algum problema. Não é normal. Mas, na verdade... Não, até eu só estou descontraindo para você até pegar um biscoitinho. Aqui tem um bolo de fubá, senão a Adriana vai brigar comigo, viu? Um beijo para a Adriana. Mas eu falo pelo seguinte, porque a doença não, a velhice é uma doença, né? A velhice é uma enfermidade que vai debilitando o corpo humano e vai chegar um momento que o corpo humano não suporta mais e aí então se encerra o sopro de vida. Então você já nasce contando as horas para adoecer. Isso não pode ser um medo, claro que não. E o medo? Vamos falar do medo. O medo é um conceito? Aí o medo. O medo é muito interessante. Na verdade, as pessoas acham que existe vários medos, né? Medo da morte, medo de perder um filho, medo de ficar pobre. A maioria tem medo de ficar pobre. Existem dois tipos de medo. Se você quiser dobrar o microfone, pode ajeitar do jeito que você quiser. Existem dois tipos de medo. O medo instintivo, né? Que você tem de você sofrer um acidente, de você se despencar no penhasco, de você... esse é um medo que ele é bom, porque ele te defende, né? E existe o medo psicológico. O que é o medo psicológico? Você quer muita coisa, todo mundo quer muita coisa da vida, né? Todo mundo quer felicidade, quer amor, quer prosperidade, quer construir uma casa, que todo mundo quer um bom emprego. Só que aí acontece, você joga isso para o futuro, você começa a sofrer e aí entra o medo. O medo de não conseguir, de não chegar lá. Então, esse caminho entre o que você está hoje, qual que é a sua situação presente, com o futuro, esse intervalo entre o medo. Agora eu vou te falar uma coisa que é até interessante. As pessoas criam um Deus na sua mente, num condicionamento mental, que Deus vai satisfazer os seus desejos, as suas vontades e vai eliminar o medo. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Ah, você entrou no campo da fé, gostei, porque eu acho que a fé tem um fator fundamental na transformação de pessoas, mas você não pode transferir para ele a responsabilidade da tua atitude. Não, e Deus vai satisfazer o seu desejo, a sua vontade no mundo das formas? É uma pergunta. Boa pergunta. É importante para Deus isso? É importante para você? Será que você sabe realmente aquilo é importante, é necessário para você? Ou isso que você está tão almejando, que você está pedindo para Deus te dar, vai trazer para você realmente quem você verdadeiramente é? Sim, então, eu acho que se eu pensar nas coisas que me ligam a Deus, de forma, vamos traduzir isso para a linguagem, aquelas coisas que me ligam à minha origem. Você começou a nossa conversa falando o seguinte: de onde eu vim e para onde eu vou. Pietro Baldi, o Baldi tem um livro fantástico sobre essa questão, que é uma questão fundamental na vida de todo mundo. Então, baseado nisso, quer dizer, se eu for pensar na minha origem, ou para lá, ou para onde eu vou, ou de que forma que eu me coloco, eu vou chamar isso de um apelo a Deus. Então, isso para mim é fé. Não é fé? A fé Aqui, ó.
Isso. Consciência, né? Você é consciência pura. Você é luz. Vós sois a luz do mundo. Você é pleno, certo? Nós somos plenos, nós somos infinitos. Então, se você é luz, pleno, aqui o que você tem? Você tem paz, você tem amor, você tem amor, você é eterno. Isso é você, na sua essência. Por quê? Porque Deus é assim. Você tem a essência divina, o sopro divino. Deus colocou isso em você. Então você é tudo isso. Esses condicionamentos mentais aqui, ó, o que acontece com eles? Você vai ofuscando tudo isso aqui que você é. Você se identifica com isso. Eu vou chegar lá na fé, só para você entender. Você se identifica com isso, você acha que você é isso, o mundo da forma. É tanto que eu te dei o exemplo da saúde, porque você passa a vida inteira querendo saúde. E o corpo é o quê? Forma. E ele vai deteriorar com o tempo. Ele vai acabar. Né? Não vai existir pedra sobre pedra. Vai tudo passar. A Terra vai passar, você vai passar. Isso é um mundo da forma. Só que você é eterno. Então, essa identidade aqui é muito interessante. O pecado todo que tratou isso aqui como ego, ele chama como ego, mas eu gosto muito de duas coisas. Jesus falou que isso aqui é si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ele chama essa identificação de si mesmo. Mas eu gosto também de uma interpretação que tem do Jacob Petrie. Ele fala que isso aqui é um falso eu. Interessante. Isso aqui é um falso eu. Você está identificado com uma coisa que você não é. Então, é um falso eu. E esse falso eu, ele tem uma voz falando na sua cabeça. Se você observar a sua mente, você vai ver que essa voz ela fala na sua cabeça o tempo todo. Então você acorda de manhã, essa voz começa a falar na sua cabeça. Olha, os espíritas dizem que essa voz, que os céticos chamam de consciência, tem e podem ter origem daqueles que já partiram e que não voltaram. Eu não quero entrar nesse meio, nem vou entrar nessa discussão, vamos deixar para um outro podcast. Mas isso me recorda o Tom e Jerry. Lembra do Tom e Jerry? Sim. Ele tinha o capetinha e tinha o... Todo mundo tem isso daí dos dois ouvidos. Eu acho que o Chico Xavier não tinha, não. Era só um anjo do bem. Essa identificação... Mas até Jesus mesmo, né, disse que combateu pensamentos. O que Jesus disse a respeito disso aqui, ele falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Porque o mundo da forma não tem jeito de ele não ter aflição. Você está buscando a sua saúde o tempo todo, você está perdendo pessoas que você ama, você está buscando coisas no mundo da forma, você vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo que eu venci esse mundo. Eu venci o mundo. Né? E outra coisa, se você é luz, se você é pleno, se você é uma pessoa abundante, né? Você tem vida e abundância, eu vou te fazer uma pergunta, que é o contrário da morte. A maioria das pessoas que for me responder isso, ele vai me falar que o contrário da morte é a vida. É a vida. Mas, na verdade, o contrário da morte é o nascimento. Você nasce e depois você morre. Então, o que é a vida? A vida é eterna. E a vida é uma só. Não existe as vidas. Aqui no mundo da forma, você fala, eu tenho minha vida familiar, eu tenho minha vida amorosa, eu tenho minha vida... Né? Você tem várias vidas no mundo da forma. São todos condicionamentos mentais que você adquiriu. Você tem seus princípios, sua cultura. Tudo isso é um condicionamento mental. Mas, no reino dos céus, a vida é abundante e é uma vida que você tem, que eu tenho, todos os seres humanos têm, e que está ofuscada pela sua identificação, pelo seu falso eu. Jesus falou assim, ó, você é luz, mas de que serve uma luz, uma lamparina, se ela está debaixo do cesto? Ela não vai iluminar. Então, se você colocar tudo que tem na sua mente, no mundo das formas, ofuscando quem verdadeiramente você é, se você está identificado com o seu falso eu, você não deixa a luz brilhar. Você não vai ser a luz. Você é a luz desse mundo. Mas sem identificação. Se você estiver identificado, você está lá. Então você tem que negar a si mesmo.
Você negando a si mesmo, você alcança o quê? O reino dos céus. Agora, E o que é negar a si mesmo? Eu não quero entrar nessa questão teológica, não, mas o que é? É humildade? a maior, a maior dificuldade do homem é negar essa identidade. Porque ele, senão ele tem, assim, a mente, ela tenta permanecer viva. E quando você elimina o passado, o futuro e vive no agora, você começa a eliminar o mundo das formas. Então você começa a viver presente, é a porta estreita. Né? Quando você começa a entrar nessa porta estreita, você vai estar fundamentando a sua casa, a sua identidade na rocha. É de onde vem quem verdadeiramente você é. Então, no reino do céu, se você está aquela parábola do homem prudente, aí um construiu a sua casa sobre a areia, o outro construiu a casa sobre a rocha. O que é construir a casa sobre a areia? É você construir uma casa onde ela vai passar, o tempo vai acabar com ela. Ela vai deixar de existir. Mas quando você faz a sua casa sobre a rocha, que é quem verdadeiramente você é, a sua identidade, a sua, você sabe realmente quem você é, você está construindo a sua casa ali, pode vir o problema que você tiver no mundo das formas, isso não vai te abalar. Isso me vem na cabeça histórias familiares. Acho que todo mundo tem em casa histórias familiares, bonitas, outras. E algumas histórias de pessoas que lutaram muito. Eu recebi um livro de presente recentemente lá na BCZ, do presidente. O presidente Gabriel? Isso. Contando a história do Celso Garcia, Celso Cid Garcia, que é o avô dele, e que lutou, construiu um império de lutas, de tudo, mas conta o jornalista lá, é um fantástico jornalista na história, que ele tinha aquele mundinho ali, a felicidade dele era ele poder fazer as coisas conforme ele carregava e indo produzindo, não era riqueza, não eram outras coisas. Quer dizer, ele criou aquele mundo, aquele conceito dele de alegria, de felicidade, porque e teve como consequência uma série de coisas, do império de trabalho que eu falo, acho que ele foi proprietário daquela empresa de transporte, Garcia, tudo. Aviação Garcia, né? Aviação Garcia. Mas como é que fala? Essa resposta financeira nesse caso é consequência por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalhou seus conceitos anteriormente, porque tem gente que é feliz com a caixa, igual você falou, o negócio da caixa lá, e tinha um tesouro. Essa busca desse tipo de coisa é que é um treinamento da qual você está propondo a partir desse estudo? Certo. E agora eu vou falar da fé. Né? Agora podemos chegar na fé? Chegamos na fé. O que é a fé? Eu vou te responder isso aí que você perguntou agora da seguinte forma. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, quando faremos as mesmas coisas que você faz? Né? Jesus olhou para eles e falou assim, porque vocês já poderiam estar fazendo. Não fazem porque vocês são homens de pouca fé. Então quer dizer que para ser, você precisa ter fé. O que é a fé, então? A fé é você ter certeza, saber de fato, que você não manifesta. Porque a fé é aquilo que você não vê. Então, se você vive com fé, você enxerga o seu mundo interior. Você consegue penetrar no seu mundo interior. Através do que? Da fé. Então, a fé, ela te traz para dentro do ser. E todas as pessoas é ser, aqui é um ser e aqui é humano. Nós somos ser humano. Se você é um ser humano, o que vem primeiro? O ser. Depois o que vem? O humano. Então nós temos que ser. Nós temos que criar a identidade nossa espiritual. Porque nós viemos de uma origem de um espírito.
Então nós somos. Você é. Esse fato de você ser, não existe um processo para ser. Às vezes as pessoas pregam que existe um processo para você alcançar a salvação, para você ir para o céu, para você... Existe um processo. Esse processo, ele não existe. O processo que existe é você, primeiro, reconhecer que existe um falso eu, que existe uma voz na sua cabeça, que você está num ambiente da forma onde você não é. Só isso. Você é uma forma vivendo dentro de um ser espiritual. Então a fé é você perceber, você sentir que isso está dentro de você. Certo? E a fé, dessa forma, você vai ver, vacina contra o medo. Você vai ver aquilo. Quando você... Olha que interessante, né? O amor lança fora todo mundo. O que é o amor? É o nome de Deus. Deus é amor. O amor, ele não é o que você sente por outra pessoa. Nossa, não existe amor. O amor, o apóstolo Paulo diz que o amor é incondicional. Então o amor não existe condição. A partir do momento que você tem uma condição do que você ama, não é amor mais. Ele é um conceito. É um copo. Só que se a gente confunde o desejo com o amor. Então, assim, você está desejando uma pessoa, você quer aquela pessoa, você quer casar com ela, você quer ter um... Então você ama, é amor. Aí você começa a acreditar que aquilo é amor. Mas as coisas começam a dar errado, ou aquela pessoa desinteressa por você, aí esse apego que você tem por ela começa a entrar num outro nível de patamar. Até que você chega a odiar essa pessoa. Onde está o amor? Então, entre um homem ou mulher, entre os relacionamentos, o que existe é um apego. É uma confusão que é feita. Igual, por exemplo, a alegria. A alegria só existe no ser. Ela não existe na mente, a alegria. Existe prazer. A gente confunde prazer com felicidade. Então, você tem momentos de prazer. Isso somente te proporciona. Então, o amor, o prazer, a luz, ela não existe no nível da mente. Ela só existe no mundo, no ser. Por isso nós somos ser humano. Então você precisa fundamentar, construir a sua casa na rocha, onde realmente, verdadeiramente você é. Aí eu vou te falar a paz. A paz não existe, a mente é confusão. A mente, ela consegue... Tudo o que nós estamos falando aqui é uma busca, um treinamento para que a gente possa buscar aquilo que nos traga... Verdadeiramente é. E a felicidade, a alegria. E essa é a busca do ser humano, né? O ser humano faz tudo no mundo da forma querendo o que ele já é. Olha que interessante. Ele busca tudo. O cara compra uma Ferrari, porque ele acha que se comprar uma Ferrari, ele vai ser mais feliz com a Ferrari. Depois que ele compra, ele vê. Depois que ele compra, aquilo já é passado para ele, aquilo já não satisfez ele mais. Ele tem que comprar um helicóptero. E ele vai nessa busca constante do que já existe dentro dele, que é a paz, o amor, a plenitude. Então você vive no mundo da forma buscando ser pleno, enquanto a plenitude já está dentro de você, encoberto pelos seus condicionamentos mentais. Eu quero que você me esclareça mais isso daí. Essa questão do condicionamento é uma coisa que nós precisamos superar. E como que eu consigo superar isso daí? É com treinamento? É com meditação? É com remédio? É com alguma fórmula de Freud, de Jung, e Shakespeare? Então vou usar Einstein. Muito bom, muito bom. Einstein diz o seguinte: você não consegue resolver o problema no mesmo nível que ele foi criado. Olha que interessante. Então você não consegue resolver o problema na mente. Porque a mente, ela já está contaminada pelos seus condicionamentos. Então você tem que transcender a mente. Então como é que você vai entrar no ser? Você vai transcender a mente. Então, eu vou até... Aproveita e vai colocar... Enquanto você está arrumando aí, eu quero até fazer uma leitura aqui, porque você falou sobre o amor incondicional.
E eu me recordei de uma coisa que fica até legal a gente conversar, que é o seguinte. O próprio, nas leituras que às vezes a gente tem, tudo, o próprio Chico uma vez disse que amor incondicional é aquele amor que não tem condições, né, Adilson? Que você não tem condição para amar. Você simplesmente ama e Deus é amor. A única forma de você compreender o que é amor incondicional é o que uma mãe sente pelo filho. O que se aproxima é a maternidade, ou seja, a criação divina permitiu que houvesse maternidade, nós não vamos ter essa maternidade, porque o homem ele tem o adotivo, quando ele ama tudo, mas o filho, o amor de mãe para filho é um amor incondicional. Então, o Dr. Odilon tem uma coisa desse, uma fala muito bacana que eu vou só ler para você prosseguir aqui. O amor não cogita de recompensa. É um sentimento que se basta. Os que se iniciam na prática do amor aos seus semelhantes satisfazem-se com a alegria advinda da própria capacidade de amar. Os que esperam por retribuição, reconhecimento ou louvores podem ser generosos e fraternos, mas não amam. Quem ama nunca se decepciona, jamais se frustra. É isso? Isso. O amor, ele, por ser incondicional, ele não pode vir na sua mente. Ele não tem possibilidade da mente que tem ciúme, que tem desejo, que tem fome. Então, o sofrimento, ele vem... Orgulho. Orgulho. O sofrimento, ele vem do apego, do desejo. Você pode ver que todo sofrimento é o seguinte: ou você está muito apegado ao que você tem, você não quer perder, certo? Você tem, você acha que tudo é seu. Né? Sua esposa, seu filho, seu carro, sua casa, seu dinheiro, tudo é seu. Por exemplo, você é meu amigo, eu vou ganhar um curso seu porque você é meu amigo. Com certeza. Tô brincando. Então, esse apego, ele traz sofrimento. E o desejo? O desejo é aquilo que você não tem e você quer ter. Então, às vezes, eu quero ter até o que você tem. Isso é inveja. Isso é inveja. Isso traz sofrimento. Você vive num mundo totalmente diferente daquele que você é a sua realidade. E aí você tem um desejo de ser diferente do que você é. Então, a sua identificação é com o que você não tem. Então, tudo que você não tem te traz sofrimento. Essas duas coisas estão acompanhadas do medo. O medo, ele está ali dentro de tudo isso. Né? E isso traz uma... Eu quero voltar agora mesmo para falar do medo. Isso traz uma perturbação mental muito grande, traz uma disfunção na vida da pessoa de uma maneira que ela não vê sentido na vida. Então, por que muitas pessoas se suicidam? Porque ou ela é muito apegada... Importante você tocar nesse ponto. O índice de suicídio, de desolação está levando a isso. Eu sei que a gente vai conversando e eu acabo dispersando, mas vai lá, professor, pode fazer seu desenho. Eu quero voltar naquele assunto, mais ou menos essa aqui tá bom, né? Mais para cá? Aí, né? Ok, vai dirigindo. Só para a gente entender como é que você vai despertar, né? A gente já sabe que é difícil, que você tem que se negar a si mesmo, você tem que abrir mão, e é muito difícil você destruir esse falso eu, né? Ou ir reduzindo ele até que você chega no ponto de despertar. Mas existe uma coisa muito interessante, que é, você tem aqui a sua mente, certo? E você tem o quê? A consciência. Olha que o condicionamento mental, aqui está cheio de condicionamentos mentais. E você criou a sua realidade a partir do seu condicionamento mental. Então você já criou a sua realidade. Só que a sua consciência, ela é muito maior. A sua mente é um pingo dentro da sua consciência. Então, para você viver na sua consciência, você tem que começar a eliminar o seu pensamento compulsivo. A sua mente, ela tem que trabalhar menos. É necessário uma quietude. É necessário um silêncio. Você não tem como ouvir o espírito no meio do barulho da mente. Você só consegue perceber
e ver realmente quem verdadeiramente você é, você só consegue ouvir quem você é, porque Jesus falou, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Porque você realmente está encoberto pelo barulho mental. Que é isso, essa confusão de pensamentos, esse é um ponto forte que eu quero falar com você. Aí o que acontece? Essa mente pequena, dentro da sua consciência, o que é a consciência? É a ausência de pensamento, é o nada. Então, essa mente dentro dessa consciência perturbada, ela te contamina de tal forma que você não consegue expressar quem verdadeiramente você é. Ela te obstrui. Te obstrui. E se você não manifesta quem verdadeiramente você é, você não consegue despertar, você não consegue trazer para o universo e para a vida não consegue se manifestar, a luz não consegue resplandecer, você não consegue criar no mundo das formas o que não vem de você. Porque, na verdade, isso não vem de nós. O apóstolo Paulo falou assim, eu não vi, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que ele conseguiu não vem dele, porque a vida, ela não é minha. A luz não é minha. A paz não é minha. Tudo isso são estados. Eu estou num estado de paz. Eu estou num estado de consciência. Eu estou pleno, porque eu estou abundante. Por que eu estou assim? Porque o que eu tenho não é meu. Ele vem de Deus. Esse processo de descoberta que você está dizendo, esse processo de alcance, pode-se dizer até filosófico, é muito parecido com, enquanto você está falando, eu acabo pesquisando e vendo alguma coisa, mas sobre algumas explicações do jornalista Jacob Petri, ele é americano, né? Filósofo, ele é brasileiro. Ele vive nos Estados Unidos. Ah, ele vive nos Estados Unidos. E e é a mesma coisa que vocês dizem, e é ligado à igreja evangélica? Não, não é religião. Ah, não é religião. Não é religião. A religião... Não, porque toda hora a gente está falando sobre... A gente está falando sobre Cristo, sobre a Bíblia, sobre textos da Bíblia, mas acontece o seguinte, o que é religião? A religião é uma comunidade que juntou com o mesmo pensamento, com o mesmo direcionamento, vamos dizer assim, com a mesma interpretação bíblica, né? E que se estabelece alguns princípios e as pessoas vão se identificando com aquilo e aí viram o quê? Uma religião. Mas acontece que Cristo, ele não é uma religião. Né? Cristo não é uma religião. Deus não é uma religião. É utilizado a Bíblia para se criar uma religião. Cristo era judeu, mas não era ele não fundou nenhuma igreja, não fundou nada. Ele, a partir dos seus ensinamentos, foram se agregando pessoas, né? E ali eles juntaram. Eu estou falando isso daí, mas os católicos, os ortodoxos, meu avô era bispo ortodoxo, vão querer me bater. Os espíritas também, os evangélicos também. Mas Jesus, ele pregou o amor, pregou o reino de Deus, que é a metáfora dentro da gente, né? Sim. Olha só, eu vou te falar o que é um condicionamento mental. A religião, muitas das vezes, ela é um condicionamento mental. Ela é criada na mente humana e ela é um condicionamento mental. É tanto que é o seguinte, vamos pegar a passagem de Pedro. Né? Pedro, quando ele foi consultado para ele poder receber um não-judeu, um plebeu, só que esse plebeu ele dava esmolas e orava a Deus, né? O que Deus fez com Pedro? Deus desceu um lençol com carne de porco e ele mandou ele comer. Ele falou, não vou comer. Não vou comer. Então ele teve uma visão e ele falou, não vou comer. E ele repetiu isso várias vezes. Até que Deus falou para ele, opa, peraí, como é que você está chamando de impuro? Porque ele estava chamando aquela carne de impura, que ele não ia comer coisa impura, porque o judeu não come. Deus falou, como é que você chama de impuro uma coisa que eu santifiquei? Nem o
muçulmano, né, não come porco de maneira alguma. Não, não sei. Mas aí ele falou, como é que você está chamando de impuro uma coisa que eu santifiquei? Então, o condicionamento mental. Ele não consegue enxergar que Jesus, Deus, também veio para os não-judeus. Né? Então, o condicionamento mental, Pedro, depois que tinha feito várias curas, tinha pregado o evangelho para milhões de pessoas, e depois de tudo isso, ele ainda tinha condicionamento mental. Então, o condicionamento mental, ele traz umas certas regras e que faz até exclusão. Então, às vezes, a religião exclui pessoas. E se você partir do princípio que todas as pessoas têm o reino de Deus dentro delas, que todas as pessoas, independente do que ela faz no mundo da forma, independente do que ela faz, do que ela é, do que ela pensa que é no mundo das formas, ela é um ser humano criado por Deus. Se você falar assim, o terrorista, ele tem um condicionamento mental. Eu ia chegar nessa ele tem um condicionamento mental que o que ele está fazendo é correto. E ele consegue justificar toda a maldade, toda a violência. Então a violência, onde ela está? Na mente humana. Se você pegar um ambiente mais violento que existir, tirar todo o ser humano de lá, consequentemente, você está tirando a mente das pessoas de lá, acabou a violência. Então o inferno, ele existe a partir da mente do humano. O homem consegue fazer um verdadeiro inferno, que é o que eles fazem. Eles conseguem ferir pessoas, machucar pessoas, destruir. Que absurdo que está acontecendo. Destruir tudo que eles têm para destruir pela frente, em nome de um condicionamento mental que ele criou e ele justifica. Olha que coisa. E as pessoas ainda aceitam e se identificam com aquilo e defendem e protegem. Acho importante que a gente entenda isso daí, porque eu ia até aproveitar para falar sobre isso. Esse é um dos condicionamentos ou dos receios que a gente tem do que está acontecendo no mundo e que causa medo no mundo inteiro. Há um medo de uma guerra mundial, e não é só que isso possa atingir, não. É uma atrocidade. Precisa entender que os judeus estão sofrendo muito, e os palestinos também, porque Hamas não é terrorista, não é palestino. Hezbollah não é Líbano, eu sou descendente de árabe e a gente sabe disso. E fica um querendo pular para um lado ou para o outro, ou seja, o que for, como da mesma forma que aqueles extremistas do terror são terríveis. Como que fica a mente da gente que está aqui e que está sofrendo, tem parente lá sofrendo e que está por lá de cá, mas como que fica a mente agora nesse mundo de tanta controvérsia? Eu quero aproveitar e fazer um comentário sobre uma outra coisa que está acontecendo por aí. Só para ter um parênteses, realmente o muçulmano também tem como condicionamento, ele não come carne. Mas o que eu queria dizer? Eu ia pedir para você desenhar aqui um bonequinho e fazer aquela onda em cima da cabeça dele. Faz mais ou menos isso. É o que eu vejo, por exemplo, faz os dois bonequinhos aí com a parte humana lá em cima mesmo. Que eu estou aproveitando que você está desenhando, porque você desenha muito melhor do que eu. Uma hora a gente gasta isso. Aí faz aqui isso. E aqui, Isso. Me empresta outra caneta lá que eu vou te falar. Olha, embora o santo apareça com uma auréola, que é a imagem daqueles que vinham daquele jeito, o que eu vejo aqui? Ó. Todo mundo que passa na rua parece que tem uma nuvem em cima da cabeça, bagunçando, o que não deixa eles terem paz. Como que eu dissipo essa nuvem? Você falou que era encontrando com si mesmo. Mas existe algum exercício, meditação, é o quê? Você percebe? Se você botar uma multidão aqui, a impressão que às vezes eu olho é que todo mundo tem em cima de sua cabeça, não eu aqui, com essa boina muito bonita, mas a preocupação, o estresse não alcança a felicidade. Jesus ele explicou isso de várias maneiras, né? Quando ele vai começar o Sermão da Montanha, ele faz as bem-aventuranças. E aí ele traz vários aspectos ali muito interessantes, que ele traz a humildade, a mansidão. Ele começa a trazer coisas que vai começar a abrir essas portas, abrir os portais para que você possa despertar e você possa viver do reino dos céus. Então, uma das coisas que mais chama atenção é quando Jesus fala da aceitação. Né? É o conformismo, isso? Então, não,
aceitação, você não vai conformar com o que tem, com o que existe, ou com uma situação, ou com uma doença, ou com alguma coisa. É porque, na verdade, no mundo da forma, você tem que olhar para o sofrimento, ou olhar para uma circunstância, e para você melhorar o seu desempenho para resolver e para você ver além da situação, além da circunstância, ou além do que está acontecendo, você precisa passar por um processo de aceitação. Né? A aceitação é você confiar que realmente Deus ele está no comando de todas as coisas. Que coisa mais bonita você está falando. Então, a aceitação, ela te prepara para você poder desenvolver um papel, não um papel que você vai atribuir julgamentos, que você vai julgar, que você vai... Te prepara para entender que existe um comando. Exatamente, que você... Existe um controle, é isso? Controle sobre todas as coisas e que você vai aceitar, e aí você vai estar disponível para ser um instrumento utilizado por Deus para resolver alguma coisa. Então olha, o perdão é um outro portal. O perdão é uma outra. O perdão ele é extraordinário. Fundamental. Porque na verdade é assim, no condicionamento mental, ninguém consegue fazer nada contra você. É você que faz contra você mesmo. Vou te dar um exemplo. Você está no trânsito. Uma pessoa chegou e te xingou. Vai ser alguma situação lá, te xingou. O que você quer? Você pega, xinga também, aí você tem uma reação que você quer causar uma dor no outro. Só que você. Indignação. Você vai para casa nervoso, Mas você pode também simplesmente ignorar aquilo. Você pode dizer que aquilo não pode não te afetar. Então, quando você vive no ser, as coisas desse mundo, do mundo da forma, ela acaba não te afetando. Então, você lida melhor com tudo que existe, tudo. Até mesmo para você ganhar dinheiro, você prosperar, você ter riquezas, você vê com muito mais clareza o seu talento, você descobre as suas aptidões, os seus talentos, o que você tem, qual que é a sua contribuição, porque você dá e dá sem usar. Jesus essas palavras sábias de Jesus é cirúrgico, as pessoas não prestam atenção nisso. Eu quero uma casa no campo, para que eu possa pensar, criar, ser feliz. É isso, né? Então, você Zé Rodrigues. Olha só, todos nós temos um talento natural. Né? Quando eu trabalho isso no campo profissional, eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu talento, que é o talento nosso, é o talento de contribuição para o outro. É você lidar com o universo, porque você vai controlar o fluxo de saída, mas você não controla o fluxo de entrada. O de entrada pertence a quem? A única coisa que a gente sabe, que é certeza, é que quando você está pleno, abundante, você vai contribuir e aquilo vai te trazer um retorno. Mas você não controla o fluxo de entrada. Fantástico. Afonso, você, quem está assistindo e já chegou até aqui, já descobriu alguns spoilers do treinamento, né? Já começa pelo Sermão da Montanha, encontrar o reino de Deus dentro de você. Gandhi tem uma frase antológica, né? Aliás, um comentário antológico, que já rodou o mundo, que ele diz o seguinte, que diz, toda literatura se perdesse. Não aconteceu, né? Biblioteca da Babilônia, aquela coisa toda. Se toda a literatura se perdesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso é um comentário gigante. O interessante é que o pensamento que dá título a esta palestra não pertence a um cristão. Gandhi não era cristão. Era Mahatma Gandhi. Você conhecia isso? Não sei. Agora, olha essa coisa extraordinária. Falando do Sermão da Montanha. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Vamos falar um pouco do céu. Jesus falou do reino dos céus.
o céu é de uma sabedoria incrível. Por quê? Você não toca no céu. Não existe. Olha, se você pegar um foguete aqui e subir para o espaço, onde é que está o céu? Você atravessou o céu? O céu é uma coisa que ele é não forma. Você não consegue tocar no céu. Ele é abstrato, seria, ele é infinito. Mas até hoje, É o o céu. maior telescópio já viu que Então, é o céu. Daí Jesus explica a oração e ele fala assim, Pai nosso que está no céu. Aí o que vem primeiro? Primeiro, venha a nós o vosso reino. E depois, seja feita a tua vontade. Aí você começa a perceber que se você tem o reino dos céus, a vontade de Deus já está após. Então, se é a vontade de Deus, você não tem que procurar a vontade de Deus. Você fala, é a vontade de Deus que eu vá fazer uma viagem, é a vontade de Deus que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não! A vontade de Deus é tudo. É a vontade de Deus. É o bem que se faz, é o bem que se pensa, é o bem que... Então, se venha a nós o vosso reino, depois seja feita a tua vontade, porque quando você já está no reino dos céus, você já está completo. A vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é completa, ela é plena, ela não é uma coisa que causa dúvida, não existe dúvida na vontade de Deus. Ela é soberana. Você não pode pegar a vontade de Deus e ficar usando em benefício próprio. Não faz sentido não isso. Casa, né? Não casa, não bate. Então, assim, se você está vivendo no reino dos céus, se você tem o ser dentro de você, se tem a plenitude, se você tem a paz, se você tem os dons do Espírito dentro de você, manifestando através de você, a vida manifesta através de você, a luz manifesta através de você. Então, tudo que está externo já está controlado. Então, assim, não interessa a circunstância. Entendeu? Jesus, quando estava dormindo no barco e estava aquela tempestade, ele dormindo, e eles não achavam, vamos morrer, e aí a salvação está ali. Jesus, vamos acordar Jesus. Acordaram Jesus. Né? Jesus falou de novo, homem de pouca fé, né? E foi lá e mandou parar tudo e falou, opa, vamos pôr isso aqui então, já que eles querem, né? Porque a vontade de Deus, ela não é temor, ela não é medo, ela não é ansiedade, ela não é preocupação. Então, como que nós vamos viver no reino dos céus com tudo isso? Muito bem, muito com bom. Todas essas coisas. Então, a gente tem que ter uma consciência, um nível de consciência nosso precisa evoluir. O ser humano não evoluiu nada na consciência. Nós ainda continuamos brigando, matando, destruindo o planeta Terra, destruindo tudo que a gente vê pela frente, matando o nosso semelhante. Nós somos a única raça, a única espécie que mata o seu semelhante. Então, que evolução é essa? Então, a mente não ajudou a gente a evoluir. E uma coisa que me choca muito é o seguinte, eu acho que são os condicionamentos e os pensamentos que precisam ser trabalhados. Você vê essas atrocidades dos terroristas que estão acontecendo, assim como no passado aconteceram com os nazistas, que fizeram tanta maldade contra... Usaram os judeus também, o que me preocupa, me assusta, é que tanto os alemães quanto aqueles que dominam o dinheiro lá no meio dos terroristas são pessoas que possuem conhecimento bélico, tiveram boa educação, mas se condicionaram com ódio, com o mal. Eu queria te pedir, nós estamos chegando já caminhando para o nosso encerramento do primeiro dos 388 bate-papos que nós teremos, mas ainda tem um tempinho, né? O Adilson fica me dando sinal ali, e o Adilson ele conversa com a linguagem de Libras para mim, então ele pega e faz assim, ó, Libras, olha lá, ó, 3, 4, ponto. E a gente vai orientando. Então tem mais um assunto. E o que eu quero te perguntar? Acho que você pode até emendar falando sobre primeiro, esse treinamento é um treinamento que você sentiu
voluntário você fez várias vezes com o teu trabalho, mas hoje você vai disponibilizar isso para o público? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, qual que é o nome desse treinamento e como que isso vai aparecer, e ele vai criar exercícios práticos para que as pessoas possam botar em prática e atingir essa tranquilidade? Essa é a segunda pergunta. Eu já estou marcando, vai anotando aí nesse papelzinho aí, já está, né? E a terceira pergunta é o seguinte, que é uma fundamental, para depois a gente descontrair e continuar até o encerramento. Hoje, os ataques não são só os terroristas, não são só essas notícias, ou a imprensa que omite informação por um lado, por questões políticas, como a gente vê em toda a imprensa brasileira, da mesma forma que tem outras que estão de um outro lado, e fica uma divisão de time, direita e esquerda, essa idiotice sem fim, mas principalmente numa coisa que me choca, que é o ataque diário que a tecnologia passou a ter a partir dos celulares. Uma notícia saiu ontem, bombando no mundo aí. Mais de 40 estados americanos estão processando a Meta por deficiência à saúde dos menores. O que é a Meta? Meta é a empresa que hoje aglutina o WhatsApp, Facebook e Instagram. Né? Eles compraram. O que fazer para socorrer essas pessoas? Os joguinhos eletrônicos e tudo isso daí. Este trabalho seu tem esse pensamento, essa possibilidade de ajudar as pessoas a fugirem disso? Esse trabalho, ele é um trabalho que eu não estou ainda divulgando, trabalhando em cima disso, mas eu estou disponível. O que é a disponibilidade? É você estar entregando aquilo que você tem que entregar para o outro. Então, eu não tenho preço disso, isso não tem preço, isso não é uma coisa que eu faço cobrando das pessoas, até mesmo porque o despertar, ele é uma coisa que você tem que reconhecer primeiro, você tem que entender que isso é uma coisa real, é um fato. A mente humana, ela tem todas essas deficiências de limitação, de fragmentação, de condicionamentos mentais, de paradigmas, de rótulos que você coloca em tudo, e você enxerga o mundo dessa forma, e a partir do momento que você reconhece, você já está pronto para entrar para o seu interior, para o seu mundo interior, e você começar a descobrir quem verdadeiramente você é. Isso eu faço com uma contribuição de que você controla o que você dá. Então, o que eu quero receber em troca é que você realmente consiga. Porque... é uma assertiva positiva de... Quando eu descobri isso... de um amor incondicional, como São Francisco de Assis, é dando o que você recebe? Isso é uma libertação. Olha que bacana. Né? Porque você está preso na sua mente, você é um escravo dos seus condicionamentos mentais, da sua mente. Quando você se liberta disso, a pessoa se libertando disso, vamos dizer, é o que eu mais espero que as pessoas consigam. Porque tem muita gente já falando de despertar no mundo inteiro. É verdade. Então, isso precisa ser mais conversado com as pessoas. As pessoas não gostam de conversar sobre isso. Por quê? Porque ela não quer renunciar a nada. Ela não quer perder o falso eu. Ela quer deixar o falso eu atuando. Porque ela está presa no mundo da forma. E só para complementar essa pergunta que eu fiz, a tua ação, por exemplo, desse desespero em cima do celular, eu falei da cabecinha aqui, esqueci de colocar um celular aqui, né? Que é isso daí. Isso daí é um conceito também hoje que você tem e que há pouco mais de 20 anos nós não tínhamos. Você lembra que a gente não tinha celular, não tinha nada? Não tinha celular e hoje você está... Hoje você acha que você não dá conta de viver sem o celular. Não dá. Ainda mais sem a rede social. Isso daí é um problema mental hoje, espiritual? O que você acha? Não, eu não vejo um problema opinião? espiritual e nem um problema mental. Ele é mais uma ferramenta usada pela mente humana para se ocupar. Ele é mais um barulho mental. Ele é uma coisa assim, o celular e toda essa dependência tecnológica, de tempo cronológico que você tem. Hoje não existe mais uma agenda, tudo tem que ser de imediato, a resposta tem que ser de imediata, o compromisso tem que ser para ontem, não pode ser para amanhã. Então, isso vai criando cada vez mais condicionamentos mentais que atrapalham o quê? A quietude, a paz,
voltar para o homem interior e observar que ali ele vai descobrir quem verdadeiramente ele é. Então ele está se identificando cada vez mais com essas coisas e está distanciando. Toda vez que uma pessoa sofre muito, ou ela é muito identificada com o mundo das formas, ela está distante de verdadeiramente quem ela é. Então, é uma coisa assim, quando você não tem tanto sofrimento psicológico, estou falando de sofrimento de corpo, de dor, essas coisas, sofrimento psicológico, quando você tem menos sofrimento psicológico, ou você está menos envolvido no mundo das formas, você está mais próximo de quem verdadeiramente você é. Então, você começar a reconhecer isso e voltar para o seu eu interior, você vai encontrar aquilo que você procura no mundo das formas. É uma ironia, não é? Mas é uma ironia. Eu finalizo até minhas perguntas dizendo uma coisa, um testemunho. Quando a gente se reuniu para bater um papo, foi a partir de um papo que surgiu o convite. Eu novamente te agradeço você ter vindo. Estar aqui e poder falar disso. Então, e você havia falado sobre isso já me ajudou. Me ajudou mais. Com 62 anos de idade, me ajudou mais do que eu imaginava. De você falar nessa busca do interior, mas não consegui ainda. Uma coisa que você me disse muito interessante é o seguinte: você consegue silenciar seu pensamento? Como fazer isso? É com meditação? Nesse finalzinho, eu queria que você me respondesse isso. O início, vamos dizer assim, o início. Eu já reconheço que eu tenho meus condicionamentos mentais, que a realidade que eu penso que existe, ela é uma ilusão. Eu quero me libertar disso, quero voltar. A primeira coisa que você faz é você observar a sua mente, sem julgamento. Mas observa a sua mente. Você vai entrar num universo que você ainda não entrou. Porque, na verdade, você não é o seu pensamento. Você não é as coisas que você tem. Você é aquele que pensa. Então, esse que pensa vai observar quem está pensando. Então, o que você vai descobrir são coisas a respeito de você, seria um autoconhecimento que ninguém para poder observar a mente. Você acha que a mente é você. Você vive em função da mente. Mas quando você observa a sua mente, você começa a observar a sua mente, você começa a descobrir aonde você está. A partir desse momento, você começa a ter necessidade do agora. E quando você começa a viver o agora, isso é transformador. Por que é transformador? Porque você começa a reduzir toda a ansiedade, reduzir o medo, você começa a reduzir as suas preocupações, você começa a viver. Então, se você está lavando uma vasilha, você está aguando uma planta, tudo, tenta ficar presente. Você está trabalhando, foca naquilo que você está fazendo, foca no que você está fazendo exatamente agora. Só isso já vai te trazer paz. Aí traz mesmo. E uma vez que você vem para a consciência, que você melhora o seu nível de consciência, que você entra próximo ao reino do céu, você não consegue voltar, você já consegue ver assim, nossa, quanto tempo eu vivi dessa forma, eu não quero isso mais para mim. Então, muito bom. O que é o despertar? É você vem nesse processo e acha o seu ser. Muito bom, muito bom. Afonso, nem sei como te agradecer. Eu acho que essa prosa é muito, muito bacana. Eu queria só dizer o seguinte: hoje eu lavei a louça toda com o maior carinho e com o maior foco, com medo de apanhar da Simone, só para descontrair. Mas daqui para frente eu vou continuar lavando a louça sem medo de apanhar da Simone. A Simone vai ficar brava. A Simone, ela brinca: você fica falando que eu sou assim, mas não sou não. Eu, te agradecendo, eu quero fazer um pedido para você. Isso aqui é um registro, né? No Cuco do Mineiro tem uma história bacana, eu sei que você gostou, presente de você ter vindo, mas a gente finaliza com 2 momentos importantes. Primeiro, queria que você deixasse um recado para todo mundo que está ouvindo, aquelas coisas do bem, assim como esse projeto. Quero dar os parabéns por essa ideia de fazer o bem que você está colocando. Sei de pessoas que são beneficiadas, e eu mesmo no briefing já fui. Esse é o primeiro ponto. E a gente finaliza, depois que você fizer esse comentário, aqui todo mundo tem que tirar um passarinho para fora. Não sei se te falaram como que é para tirar o passarinho para fora. Falar, tá bom, então você dá um recado aí que eu te explico.
Paulo, eu queria dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que reflitam sobre isso. A reflexão ela é muito interessante porque ela traz o discernimento, né? Se você observar, você procurar conhecer, né, a verdadeira essência do ser, procurar buscar isso dentro de você, você vai estar encontrando o seu tesouro, você vai estar encontrando o reino do céu, você vai estar encontrando a sua paz, a harmonia que existe entre você e o todo. Você vai estar encontrando o silêncio do seu interior, a quietude, o amor que existe dentro de cada um de nós. Você vai estar encontrando a sua origem. Você já existia antes do seu nascimento. Você já existia antes do seu nascimento. Muito bem. Então você vem do mundo não manifesto, você vem do mundo não forma para forma. Então você tem que descobrir isso dentro de você. E eu espero que todos consigam, porque é maravilhoso. Fantástico. Muito obrigado. Agora, Eu que agradeço. já pode tirar o passarinho da casinha. Pode tirar o passarinho? Você tem que olhar ali embaixo, ali, ó, do cuco, onde é assim, olha pro lado de cá, ó. Tem uma correntinha pequenininha ali, você puxa lá e o passarinho vai, ele canta. Enquanto isso, olha lá, aí isso. Aí, você colocou o passarinho para fora. Meu irmão querido, eu fiquei pesquisando, aprendemos bastante. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Que Jesus te abençoe sempre. Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja contigo, que você esteja com ele. Ok, muito obrigado. E, meu amigo, você que está aí assistindo, eu sei que você gostou. Foi um podcast muito gostoso. Eu quero pedir para você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, deixar um like, contribuir com a gente, né? Vamos compartilhar e mandar todas as energias positivas do nosso país, do nosso coração, lá para o Oriente, daqueles que estão sofrendo, pelas pessoas inocentes todas, e todas que sofrem aqui no nosso país também. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo No Cuco do Mineiro.